Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral, bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez nessa plataforma digital. A gente está fazendo o programa via Skype, né? Por advento do Covid-19, coronavírus. E hoje a gente deveria e poderia tratar de um assunto que seria muito importante também, que era ligado ao direito do trabalho, mas ficou para a semana que vem, na segunda ou na terça-feira. Hoje a gente vai tratar da constitucionalidade dos decretos, se eles realmente são válidos ou não. Também uma discussão muito interessante com o doutor Felipe Galo sobre essa perspectiva da eleição 2022. Está sendo antecipada? Não está sendo antecipada? Como é que a gente vai viver isso? Como é que a gente pode entender todo esse cenário político e econômico, que uma coisa não descola da outra, nesse momento de crise que a gente está vivendo por causa do coronavírus? Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber mais uma vez no Cultura Geral, pela primeira vez de forma virtual, né? Olá, Betão, tudo bem? Como é que você está? A alegria é toda minha, né? Eu acho que é um exemplo que a gente tem que dar mesmo, em um momento em que a recomendação é nós ficarmos à distância, e a forma como a gente consegue ainda manter e transmitir a informação à distância é uma coisa maravilhosa. Então, parabéns para você, para toda a equipe aí da TV Banqueta, que eu acho que nesses momentos de crise é que a gente tem que encontrar essas soluções, né? Então, vamos trazer informação de qualidade aí. Pois é, tem que fazer um elogio aqui também. A gente está nessas 2 semanas, né, trabalhando de forma virtual, e tem que elogiar o Alessandro, que é o produtor do programa, que tem trabalhado incessantemente, né, para colocar no ar. É um desafio muito grande para a gente, mas a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bem feito, né, apesar de toda a complexidade que é trabalhar com um quadro reduzido. E a TV Banqueta tem feito esse papel com maestria, né? A melhor, sem dúvida nenhuma, a melhor TV comunitária do Brasil, muito bem produzida, por Eli e pelo Alessandro. Muito obrigado a vocês dois. Você está querendo um aumento, né, Betão? Para a gente começar esse bate-papo, não espara não, hein? Para a gente começar esse bate-papo logo, eu queria que você falasse um pouco sobre os decretos, né? Está essa discussão se os decretos são válidos, se não são válidos, né? Se o Pacto Federativo contempla isso, como é que fica essa discussão em termos jurídicos? Não, pois é, a gente tem uma dificuldade muito grande nesse momento de uma instabilidade jurídica em âmbito nacional, né? Só para a gente fazer um breve resumo, nós vivemos em uma federação. Significa que o nosso país ele é dividido como se fosse por 3 órgãos, né? Com cada um tendo competências distintas. A União, que seria então representado pelo presidente da República, os estados pelos respectivos governadores e os municípios pelos prefeitos. E pela Constituição da República, essas 3 entidades federativas elas gozam de autonomia administrativa. E é claro que a Constituição ela estabelece uma série de competências específicas para cada uma delas. E aí que a gente entra em um problema muito grande, porque nós temos mais de 5.000 municípios, 27 estados, contando com o Distrito Federal, e mais a União. E a gente está num processo que, claro, a gente precisa focar em conter uma pandemia do tamanho que o coronavírus está se mostrando, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma série de leis esparsas e que, muitas vezes, elas não dialogam entre si, né? Então, a gente tem notícia de município que ele fecha a sua fronteira e a fronteira do vizinho, né? Tem municípios que estão questionando se podem ou não fechar o comércio local, se podem ou não permitir a circulação de transporte intermunicipal ou até mesmo interestadual. E essa matéria ela chegou, pelo menos de forma inicial, já no STF, e a gente tem uma decisão proferida pelo Marco Aurélio, que é uma decisão que eu diria um pouco em cima do muro, porque, de um lado, ele reconhece que nós deveríamos
ter um esforço nacional de unidade legislativa, né? No âmbito de quais são os decretos que deveriam regular o quê, né? A gente deveria manter um certo padrão para que os munícipes e todos os cidadãos tivessem, pelo menos, uma certa segurança jurídica. Ocorre que, apesar de fazer essa ressalva, o Marco Aurélio, na mesma decisão, ele diz que, porém, tendo em vista a situação do coronavírus, entende-se que todos esses decretos expedidos pelos municípios, eles são, sim, legais. Então, o que isso significa? No momento, todos os decretos estão valendo. Então, se os decretos estão valendo, a gente tem que cumprir eles, né? E se a gente tem um problema de uma federação em que as suas unidades não dialogam entre si, naturalmente nós teremos um caos legislativo, né? Isso existe mesmo, está acontecendo. E é um momento, então, que a gente precisa de uma certa... Eu acho que antes de uma discussão jurídica, uma discussão política, né? Sobre como que a gente vai conseguir nacionalizar de uma forma efetiva e de uma forma politicamente aceitável para todas as unidades da federação, incluindo aí estados e municípios. Ô, Felipe, isso é um desafio para os prefeitos? Com certeza, com certeza. A gente sempre fala que no Pacto Federativo, apesar dos municípios estarem em maior número, eles são sempre a balança que tem o menor peso, né? Porque a Constituição atribuiu uma série de deveres, uma série de competências, mas não trouxe a eles o mecanismo de arrecadação. Então, os municípios normalmente são pobres e dependem dos repasses da União e dos estados. Então, um prefeito também, de certa forma, ele precisa, sem um certo âmbito governista, ou seja, concordar com o governador ou o próprio presidente, para que assim arrecadasse mais verba. E em momentos de crise sistêmica, igual essa que a gente está vivendo por causa de uma questão de saúde pública, é até difícil a gente exigir dos prefeitos, porque muitas vezes os prefeitos ficam até mesmo sem amparo, né? Que eles têm que cobrar o governador para uma atitude mais efetiva, mas o governador não os escuta da forma, muitas vezes, como deveria, né? Eu não estou fazendo um caso específico, estou fazendo um aspecto mais macro, digamos assim. Essa crise impacta em todos os campos da sociedade, né? Sim. Ontem a gente estava falando, foi no Banquete em Foco, que eu participei, que é o programa do Fred, que sucede o meu, e a gente estava conversando sobre essa coisa do sistema, né? Do sistema da federação, do país. Uma coisa não anda sem a outra, não é isso? Então, como é que a gente pode pensar em eleições nesse contexto, tendo em vista que o sistema está em colapso, né? Assim, ele está, pelo menos, com a perspectiva de colapso. Como é que a gente pode pensar em eleições já em outubro? Olha, esse é um desafio enorme. E esse desafio, ele já, inclusive, chegou para um debate, uma discussão no âmbito da Justiça Eleitoral, né? Salvo engano, uns 10 dias atrás, e antes só de iniciar, né, fazer um pequeno jabá, porque eu também lancei uma plataforma de podcast e que a gente discutiu exatamente esse tema das eleições de 2020 frente ao coronavírus. Se vocês quiserem pesquisar, chama Município em Foco, né? E é bom que como a gente já teve essa discussão ontem, estou com tudo na ponta da língua aqui para falar sobre esse assunto. Basicamente, o que aconteceu... Estou fazendo parceria com o Fred aí, que é Município em Foco, Banquete em Foco. Com certeza. Eu tô quase, daqui a pouco ele me processa, né? Que eu achei que eu estou roubando o nome dele. Mas, na verdade, o que a gente tem é o seguinte. Existe uma preocupação real com o pleito de 2020? Existe. Por quê? Nós estamos com um problema de saúde pública em que a principal forma de transmissão da doença é exatamente o contato humano, né? Por isso que as principais recomendações desde o início desse surto eram evitar aglomerações. E a eleição por excelência é um período em que você procura realizar aglomerações, seja efetivamente no momento do voto, né, que vai ser pelo menos até esse ano, 4 de outubro de 2020, em que, se todos os eleitores vão votar, eles têm que comparecer à sua respectiva zona eleitoral, à sua sessão, né, inclusive clicar nos números que vão votar nos candidatos, então você vai ter um contato físico ali com o instrumento, e além de reunir uma série de pessoas. Mas também no momento da campanha, né? Porque a eleição não é algo hermético, né? Não é simplesmente
amanhã é eleição, vou lá votar. Não, você tem uma série de atos concatenados que você precisa respeitar. Existe um rito. E o rito mais importante da eleição é a campanha, né? Especialmente no interior, porque a campanha do interior a gente sabe que não é uma campanha feita na televisão, mas ela é feita nas ruas, ela é feita em grandes festas, ela é feita na troca de abraços, no candidato, os candidatos a prefeito caminhando na cidade e cumprimentando seus eleitores, entre outras atividades de campanha na rua que acontecem. Então, se a gente tem uma dificuldade de um vírus que se transmite pelo contato, como é que a gente pode manter uma eleição pelo contato, né? A grande questão é que essa discussão ela está sim sendo realizada, mas no momento o TSE ele já soltou uma decisão falando que não é caso agora, nós estamos no dia 27 de março, para nós fazermos um movimento de cancelar ou adiar as eleições. Isso porque, primeiro, o processo eleitoral está todo esculpido na nossa Constituição. Então, se a gente quer mudar algo que está na Constituição, apenas por uma emenda constitucional. Mas, mesmo assim, a gente tem um princípio, que está esculpido no artigo 16 da Constituição, que é o princípio da anualidade. Você não pode alterar nenhuma lei que rege o processo eleitoral com um prazo menor de 1 ano de antecedência. Nós estamos falando de eleições que vão acontecer daqui a 6 meses. Então, a gente tem um problema constitucional muito grave, né? E o Barroso ele já deu uma entrevista e apresentou já uma decisão que o ministro Barroso ele vai ser o presidente do TSE para as eleições desse ano, de que, olha, é possível sim a gente pensar em adiar as eleições, porém, a gente vai precisar de uma emenda constitucional emergencial extraordinária para tanto. A gente vai precisar pensar todo o calendário eleitoral, porque, só como exemplo, dia 4 de abril é o prazo que se encerra, por exemplo, para os dirigentes partidários se filiarem aos partidos políticos, para lançarem a ficha de filiação. É o prazo que se encerra para realizar a transferência de domicílio, né? O que na eleição municipal é muito mais comum de acontecer. O candidato mora em uma cidade e quer se candidatar na outra, porque tem vínculo profissional ali. Isso é muito comum de acontecer na eleição municipal, né? Então, a gente tem essa dificuldade, mas no momento não existe uma perspectiva a curto prazo de adiamento das eleições. Isso não existe até agora. Está se mantendo o mesmo calendário eleitoral e todas as atividades presenciais elas estão sendo realizadas de modo virtual, com atendimento à distância, né? Então, por enquanto, esse é o cenário que a gente tem. Mas, igual na política, tudo pode mudar, porque a gente ainda não conseguiu ter os resultados e os números precisos sobre esse vírus, né? E até quando que ele vai durar. Ô, Felipe, mais uma coisa. As eleições de 2022 já começaram? Olha, a gente brinca que eleição ela é um ciclo que quase que nunca termina, né? No final das eleições de 2018, as eleições de 2022 já estavam sim começando. Mas eu vejo que nesse momento em que o coronavírus ele está cada vez mais presente, a gente consegue, tanto em âmbito estadual quanto no âmbito nacional, perceber que determinados atores políticos já estão agindo para as eleições de 2022. O exemplo que eu acho que ficaria mais claro é a queda de braço que está se formando entre o presidente Jair Bolsonaro com o governador de São Paulo, João Dória, né? A gente vê um enfrentamento direto entre esses dois agentes políticos, em que muitas vezes você tem um entendimento contrário de como é que você deve combater essa pandemia, né? E com propostas de políticas públicas diferentes. A gente vê um cenário muito semelhante acontecendo em Belo Horizonte, mas ampliando para o aspecto no Estado, né? Se a gente for pensar no governador Romeu Zema e um certo embate que ele tem com o prefeito Alexandre Calil, a gente já pode pensar que os dois estão tendo uma discussão também sobre como é que vai acontecer as eleições de 2022. Porque provavelmente, né, isso é um cenário de agora, né, quem dera conseguisse ler o futuro, provavelmente o Zema e o Calil eles vão disputar o governo do Estado, né? O Zema pela reeleição e o Calil tentando uma projeção maior, né? E isso também se confirmar que ele vai ganhar a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a gente tem vários cenários que hoje estão se desenhando com maior clareza, né? E sim, a eleição de 2022 já começou. Quando você imagina, assim,
quando você vê esse campo da política misturando com a legislação, misturando com todos esses imbróglios, né? Mais uma crise dessa, o que te vem o que vem à sua cabeça, você como um advogado e na realidade, eu vou usar um termo aqui, como gestor de crise nas eleições e nos partidos e no processo eleitoral. Como é que você enxerga o espectro daqui para frente, principalmente se a gente tiver eleições agora em 2020, agora em outubro? Olha, Betão, eu acho que o primeiro recado que tem que ficar é o seguinte: momentos de crise e de instabilidade política como a que estamos vivendo é exatamente o momento em que nós devemos repensar a questão do voto no Brasil, né? A gente tem que sempre olhar o nosso voto não necessariamente como o menos pior, ou o candidato que eu quero eleger esse candidato X para o candidato Y não seja eleito. Mas a gente tem que olhar o voto para pensar, olha, e se a gente estiver no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, no meio de uma transmissão do coronavírus igual a gente está agora, quem que eu gostaria que estivesse governando o nosso país, o nosso estado, o nosso município nesse momento? Então, acho que antes de iniciar esse debate importante que você colocou aqui, eu acho que tem que ficar esse recado. A gente tem que valorizar cada vez mais o voto e a política no Brasil. E, portanto, eu comecei isso para a gente pensar. O problema da crise política que a gente está vivendo não é da política em si, porque a política é um instrumento que nós, humanos, racionalmente, encontramos, pelo menos o melhor momento, o melhor instrumento que nós encontramos até agora, para solucionar pacificamente todos os problemas que nós tivemos na sociedade. Nós vamos ter divergências de opinião? Vamos ter sim. Nós vamos ter divergências de pensamento? Vamos ter sim. Mas nós, como sujeitos racionais, encontramos na política um modo de encontrar as melhores soluções, ou ao menos as soluções mais adequadas a esse momento. Então, quando a gente está pensando nesse momento de crise, a gente precisa dessa verdadeira figura do político, ou da política, né? De pessoas que pensam a política como forma de resolver problemas para políticas públicas. Políticos que pensam em formas de como que conseguem melhorar a vida do cidadão, como que conseguem melhorar a vida do eleitor, como conseguem fazer a nossa sociedade funcionar de modo mais harmônico. Nós precisamos desses líderes nesse momento, né? Então, debates políticos são naturais, mas a verdadeira política se faz na construção de consenso, no debate público, de modo racional e pacífico, e não de modo passional, sem qualquer embasamento e com a única forma de tentar se pautar pelo ódio ou por uma excessiva emoção, né? Então, eu acho que a gente precisa separar essas coisas muito claras. Nós precisamos de mais política e não de menos. Ô Felipe, no seu entender, né? A gente estava discutindo na sua tese de mestrado, que teve vários aspectos ali de confiança da população em determinadas instituições, A ou B, ou C ou D, por aí vai. Essa crise advinda aí do coronavírus, ontem nós conversamos, teve a crise de 29, de 2008, teve essa agora, que é uma crise extra-campo, uma extra-economia, mas que atinge todos os aspectos do sistema, não só econômico, mas do sistema federativo. Ela pode nos ensinar muitas coisas? Ela pode e deve, né? Mas toda crise ela pode se apresentar como uma oportunidade ou ela pode se apresentar como um caminho tortuoso que a gente vai começar a seguir a partir de agora, né? Eu digo isso o seguinte, você estava citando a minha dissertação de mestrado, né? E só para deixar mais claro, um dos pontos que eu mais pesquisei foi sobre a confiança do cidadão sobre as instituições políticas, especialmente, né? E se a gente fizer uma análise de caso, né, de qual que é o índice de confiança que o cidadão tem com todas as nossas instituições, isso não é só no Brasil, não, mas no Brasil é até mais elevado. Nós temos como as instituições que as pessoas mais confiam. Às vezes aparece o Exército, às vezes aparece a Igreja, às vezes aparece o Corpo de Bombeiros, né? E as instituições que nós menos confiamos são políticos,
são a Presidência da República, o Congresso Nacional, às vezes aparece o Poder Judiciário, né, nesse meio termo também, o Senado aparece muito mal ranqueado. É interessante que quando você compara uma desconfiança com essas principais instituições, são instituições políticas, né, sejam os motivos e as causas que a gente pode debater depois sobre por que a gente tem esses índices tão baixos de desconfiança. Mas, no momento que abaixa o índice de confiança que nós temos, por exemplo, sobre o Congresso, abaixa quase que ao mesmo tempo, né, quase que paralelamente a confiança que nós temos sobre a democracia. E são em momentos de crise em que nós, como sociedade, podemos olhar para os nossos erros e pensar, olha, estávamos fazendo errado, a gente precisa sim da política, a gente precisa sim de um Congresso atuante, então a gente tem que confiar mais nessas instituições, a gente precisa confiar mais nos nossos prefeitos, a gente precisa, ao menos, respeitá-los mais. Ou a gente pode entrar num caminho que alguns países da União Europeia estão tomando agora, que é radicalizar o discurso do ódio, radicalizar o discurso da democracia e falar que a democracia não traz soluções para esses momentos. E por isso você tem uma ruptura. A gente acaba com o Estado Democrático de Direito e a gente passa a entrar, assim, em ditaduras. E isso está acontecendo, por exemplo, com Viktor Orbán, lá na Hungria, né? Que ele já é visto como um líder autocrata no mundo e ele está tentando utilizar essa crise do coronavírus para conseguir aumentar a sua esfera de poder como executivo, né? Então, isso é muito perigoso, sim. Então, é nesse momento de crise institucional que a gente está vivendo que a gente tem que, mais do que nunca, respeitar a democracia e nossas instituições. Porque, caso contrário, o efeito será muito pior. Isso é sem sombra de dúvidas. Para a gente terminar, né, o programa virtual, parece que o programa virtual fica mais curtinho, né, mas é o mesmo tempo. É mais aconchegante também. É mais aconchegante. Aqui em casa, né? Para a gente terminar, o que a gente pode esperar sem nenhum tipo de estudo de futurologia, né? Mas o que a gente pode esperar se a gente conseguir estabilizar esse vírus para as eleições para as eleições de outubro agora? O que você acha qual o cenário que a gente pode encontrar depois dessa crise que colocou todo mundo dentro de casa e está todo mundo fazendo praticamente uma autoanálise, né? Olha, a gente pode esperar o inesperável. Podia até escrever uma poesia sobre isso, mas porque de fato... Bem filosófico. Né? Bem filosófico, porque isso acontece de fato, né? Se é nesse momento de crise é que eu acho que nós nunca tivemos, nos últimos anos, uma visão da importância desses gestores públicos para a nossa vida particular, né? Nós estamos em casa ou estamos indo ao trabalho por causa das decisões de gestores públicos. E isso muda completamente a percepção que partido A ou B tinha antes dessa crise. A gente pode ter um cenário completamente diferente para as eleições de 2020 do que a gente imaginava no começo do ano. Às vezes, uma reeleição garantida, ela pode ter se perdido. Às vezes, um líder que se encontrava com pouco contato com a sua base social, ele pode ter resgatado essa confiança durante essa crise, né? Esses grandes movimentos partidários e de renovações políticas e de ondas de repensar o que é a coisa pública e o privado, isso tudo pode se modificar, né? A gente sabe que a opinião pública ela é muito volátil. E essas próximas 2, 3 semanas elas vão ser decisivas para saber como que a gente vai sair dessa crise, se a gente vai sair dela tão cedo, né? Então, eu prefiro colocar que a gente vai esperar o inesperado. Felipe, fé na política? Tem que ter sempre fé na política, porque é ela que nos faz sujeitos racionais. Sem a política, infelizmente, a gente só tem o caos, a ignorância e até a imbecilidade. Então, a gente precisa da política para sobreviver. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer falar com o Dr. Felipe Galo, né, que já é sócio do programa e vai virar sócio agora no programa virtual também, que está com o podcast. O nome do podcast é, Felipe? Município em Foco. Muito bem, quem quiser acompanhar, todos acompanhem lá, porque é muito, muito legal e tem muitas informações interessantes com relação à política municipal. Um grande abraço e até segunda-feira com mais Cultura Geral, se Deus quiser.
Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.